Com 9 filmes ao todo, sendo 8 sequências e um spin-off, a franquia Jogos Mortais já deu muito caldo. E apesar dessa quantidade de filmes e eles já tendo tido atirado para todos os lados que eles podiam, a franquia criada em 2004 por James Wan e Leigh Whannell, onde todos os filmes já tem vídeo aqui no canal, deem uma conferida aí, recebeu um fracasso de bilheteria e crítica em 2021 com o spin-off Espiral, o legado de Jogos Mortais, idealizado pelo Chris Rock, onde eles decidiram focar mais na investigação criminal, o que não agradou muita gente, que ficou esperando mais a parte das armadilhas, que nesse filme não teve tanto, eu inclusa nisso. Então os detentores dos direitos da franquia resolveram voltar às origens e trouxeram o homem de volta. Ele, John Kramer, em uma história focada nele, diretamente se passando entre o primeiro e o segundo filme. E hoje falaremos justamente desse novo filme, que é Jogos Mortais X, ou Jogos Mortais 10. Mas, para não cair em nenhuma armadilha do John Kramer, por favor, deixe aqui o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Aí também comentem para dar ajuda aqui no engajamento do canal, tudo bem? Bom, então vamos lá com o vídeo. Eu sou a Final Girl e sejam muito bem-vindos. O filme se inicia com John, que, como a maioria já deve saber, tem um câncer terminal no cérebro. E apesar de estar fazendo o tratamento não está surtindo tanto efeito. E além do tratamento, ele frequenta um grupo de apoio com várias pessoas em estágios diferentes de câncer. E também de tipos diferentes de câncer também. Então, que após saber que tem apenas 6 meses de vida, ele encontra um dos integrantes do grupo de apoio que afirma ter sido curado completamente do câncer graças a um tratamento experimental de um médico chamado Finn Patterson, que combina um coquetel de remédios combinado com a cirurgia para remover o tumor, que aparentemente curou o Harry, que é esse cara que indicou o John. Mas, como esse tratamento não foi aprovado nos Estados Unidos, o Harry indica então o site para o John conseguir entrar em contato com essa clínica. E ele tenta e consegue falar com Cecilia Pater, que é uma das médicas responsáveis por esse tratamento experimental, que dá esperanças ao John com uma taxa de sucesso de 90%. E assim faz com que o John vá para o México em busca desse tratamento. E assim ele faz. E olha, só um adendo. Esse filme consegue realmente humanizar o John Kramer. Dá para de fato se conectar com ele, o que é de fato um enorme feito para o 10º filme de uma franquia de terror. Então que após chegar à clínica, ele conhece um motorista da clínica, também conhece a Gabriela, uma moça que cuida da casa e do hospital também ali, Carlos, o filho de um caseiro, o anestesista Mateu, a enfermeira Valentina e Parker, um dos pacientes curados que estava saindo da cirurgia. Então que após alguns exames, o John faz a tão famosa cirurgia e acorda com a Cecília indicando o que ele deve fazer após a cirurgia e afirmando que ele está completamente curado. E agora ele tá feliz, de bem com a vida, fechando o caderninho das armadilhas, esquecendo esse papo de querer testar a vida das pessoas, até que ele decide ir na clínica novamente, para agradecer e tudo mais a grande médica que ajudou ele a ficar de bem, a ficar saudável e tudo mais. Mas quando ele chega na casa, ele vê tudo revirado, e quando decide checar as suas bandagens, percebe que não tem nenhuma cicatriz. Ou seja, realmente John Kramer foi enganado. E quando ele percebe que foi enganado, o cara fica pistola. E pobre dessas pessoas que enganaram o grande Jigsaw. E o primeiro que é pego na ira de John Kramer é o motorista que o levou até a clínica, que acorda com facas amarradas nas mãos e explosivos presos nos braços por arames que destroçariam seus braços em 3 minutos. E o que ele deveria fazer era arrancar parte da pele para assim remover os explosivos como um tipo de câncer, como ele mesmo diz. E aqui ele tá generoso, viu? Porque 3 minutos pro cara fazer isso é muito tempo. Normalmente ele dá uns 60 segundos pro cara arrancar o olho, então aqui ele tá de boa. Ele enrola por um tempo, mas começa a brincadeira metendo a faca e arrancando a pele, em um efeito muito bom. E mesmo com dor, ele consegue remover os 2 explosivos e vence o jogo.
E após isso, o Jigsaw continua a brincadeirinha e sequestra os outros integrantes da falcatrua, junto com a maravilhosa que tá aqui de volta novamente, Amanda Young, que é a personagem que estava no primeiro, segundo e terceiro filme. E como de praxe, todos acordam em um lugar que não conhecem. Mas dessa vez o próprio John se apresenta pra eles, se apresenta não, né, que eles já os conheciam, só pra saber quem é que tá fazendo aquilo ali e eles perceberem de fato. E o Mateo faz uma excelente pergunta. John? Por quê? E por que será, né, Mateo? Será que é porque vocês deram uma esperança falsa pro cara que tava desesperado, tomaram o dinheiro dele, fingiram que ele estava curado e depois puxaram o tapete? E além de que fizeram tudo isso com várias outras pessoas? Por que será, Mateo, que ele tá fazendo isso? Chuta aí! Então vamos ao que interessa, as armadilhas, que estão tudo no tema médico, né? Afinal, eles estavam fingindo que eram médicos. Agora vamos testar seus conhecimentos médicos. E a primeira é a Valentina, que tá com uma máquina ao redor do pescoço, com uma linha que vai arrancar o pescoço dela, caso ela não arranque a própria perna com um fio cortante. E depois enfia um tubo na sua perna cortada para sugar 90 gramas da medula do fêmur, para pesar uma balança que desativa a armadilha. É uma armadilha complicada, né? Mas bom, após ver que o fio corta mesmo, ela começa a arrancar a sua perninha pouco a pouco. E aqui ela tem 3 minutos também, tá? E ela vai arrancando, girando o fio para tentar arrancar a perna. Deve doer pra caramba. E olha, essa mulher é muito corajosa, porque ela vai numa garra e consegue arrancar a perna antes do tempo acabar. É muito bizarro. Ela coloca então um negócio para sugar, mas essa coisa demora pra caramba e o tempo acaba e ela é decapitada. Todos ficam abalados, né? Porque todo mundo ali tava pensando que tava brincando, né? Mas a Amanda parece se importar um pouco mais com a Gabriela. Porque as duas têm esse lance com as drogas, ela lembra um pouquinho a Amanda quando foi julgada ali no primeiro jogo. Apesar de que a Amanda não tava nesse tipo de falcatrua, mas enfim, ela tava ali também, duas são parecidas. E tem uma cena no mínimo curiosa. A Amanda deixou uma mesa onde tem um celular perto dos prisioneiros. E para pegar o celular, enquanto a Amanda e o John estão lá em cima no QGzinho conversando, eles precisam de uma corda para puxar o carrinho e pegar o celular. Então, a Cecília abre o corpo da Valentina e arranca as entranhas dela e usa como corda para puxar o carrinho e pegar o celular para ligar para alguém. É uma cena no mínimo bizarra, no mínimo. Mas não dá tempo por conta da Amanda que chega e toma o celular. Mas, pouco tempo depois, um dos pacientes que foi enganado por essa equipe estranha, o Parker, aparece querendo seu dinheiro de volta. Afinal, não foi curado, né? Mas o John o deixa preso por enquanto. E o próximo na armadilha é o Mateo, que após a aparição do grande boneco Billy na bicicletinha, é explicado as regras. Ele tá numa máquina que vai derreter a cabeça dele se ele não arrancar um pedaço do cérebro dele, que deve ser colocado num pote para dissolver o pedaço e liberar a chave para ele conseguir sair dessa armadilha. Essas armadilhas estão meio confusas ou é impressão minha? Ele luta, mas não tem jeito. Começa a abrir a sua própria cabeça no lugar indicado ali, com uma câmerazinha que fica virada para ele e ele consegue ver o que ele tá fazendo ali. Por sinal, para um cara que finge ser médico, ele faz até um bom trabalho. Remove um pedaço do crânio bem redondinho ali, é um trabalho muito bem feito. Eu, se fosse ele, seguia a carreira. E aos pouquinhos, por incrível que pareça, ele consegue arrancar o seu cérebro e fica bem, vivo, tranquilo, de boa. Ele coloca o cérebro no potezinho, mas novamente ele não dissolve rápido o suficiente e ele tem a cabeça queimada.
E agora é a vez da Gabriela, que é erguida pelo braço e posicionada na frente de uma coisa que joga algo quente nela, como uma máquina de radiação, que vai queimá-la se ela ficar muito tempo exposta. E ela deve fazer o seguinte: ela deve quebrar a sua mão e o seu tornozelo para assim se libertar. Isso tudo com um martelo. E ela é erguida e tenta fazer isso com muita dificuldade, toda queimada. Já no finalzinho ela consegue, mas graças às queimaduras fica desmaiada por enquanto. E agora temos uma revelação. Lembra do Parker que chegou do nada? Pois é, ele não era um paciente que estava pistola. Ele fazia parte do esquema. E quando ele é solto pelo John Kramer, para assim ele conseguir fazer sua vingança ou sei lá o que, ele solta a Cecília e ameaça o John e a Amanda, prendendo os dois em uma armadilha, que era para ser da Cecília. E a Cecília finaliza a Gabriela aqui pisando na cabeça dela. Por quê? Porque agora ela é uma vilã propriamente dita. E além de querer que o John morra, ela quer que ele sofra por tudo que ele fez ela passar. E pega o Carlos, o filho do caseiro. Lembra que eu falei no início que tinha um garotinho ali naquela clínica? Ah, por sinal, eu acho que eu não falei isso, né? O John, como bom, ele gosta de fazer essas brincadeirinhas. Ele sequestra todos e coloca na mesma clínica que ele pensou que ia ser curado, tá? Ele fez a armadilha ali na clínica. E o Carlos, que é filho do caseiro, tá ali. E a Cecília pega o Carlos para fazer o John sofrer, porque eles dois tinham virado amigos no iniciozinho, enquanto o John tava lá. E coloca o Carlos na armadilha com o John, que consiste em um tipo de gangorra com duas alavancas, onde duas vítimas ficam deitadas nela. E quem puxar a alavanca, a gangorra deita para o lado dessa pessoa. Só que tem sangue sendo jogado na cara das duas. Então quem puxar a alavanca e deitar, desliga o sangue da outra pessoa e a pessoa que deitou é afogada com sangue. E as duas podem fazer a mesma coisa, as duas têm o mesmo peso ali para poder puxar a alavanca. Então a armadilha é ligada. E para quem pensa que eles não teriam coragem de colocar o menino para fazer a armadilha do Dixon, olha só, ele tá lá e a armadilha começa a afogar os dois. Mas o John puxa a alavanca e livra o menino um pouco. Mas a criança toda fofinha salva a vida dele e puxa também. E eles ficam nessa até que os vilões prendem a Amanda e vão pegar o dinheiro das vítimas que estava no QG do Dixon. Mas daí vem o plot twist de praxe. A sala fecha com os vilões dentro e o sangue para. E o casal mau caráter fica chocado ao saber que tudo isso foi planejado pelo John, que sabia quem era o Parker desde o início. E agora aquela sala vai se encher de gás venenoso e vai matar os dois. Mas para tentar se salvar, eles têm uma abertura na parede, que eles podem usar para respirar. Mas uma só, então eles têm que lutar. E nessa a Cecília levou a melhor. Mas ainda assim continua presa ali. E os três outros, né, saem felizes, o John, a Amanda e o Carlos. Em uma cena muito comovente onde o John entrega o dinheiro da falcatrua pro menino e eles saem no pôr do sol lindinho lá, que a Cecília prometeu que o John sairia, ele realmente saiu. E em uma cena pós-créditos, vemos o Henry, que foi o cara que indicou a clínica para o John, preso no banheiro do primeiro filme, e o John com o Hoffman começando a tortura com ele. E o filme finaliza com ele bem morto, né? Porque o John não esquece ninguém, nem quem nós já esquecemos. Jogos Mortais 10 foi uma agradável surpresa desse ano. Não vou mentir, depois dos últimos filmes eu não estava esperando nada desse filme. Principalmente com a notícia de que esse filme teria o John Kramer de volta. Porque assim, eu amo as aparições dele, mas se for para realmente levar em conta que ele morreu no terceiro filme e todas as outras aparições dele na franquia foi apenas para complicar ainda mais a já complicada linha do tempo de Jogos Mortais, me preocupou essa volta dele. Mas esse filme me agradou justamente na volta dele. Eles foram certeiros em focar dessa vez exclusivamente no John. Não tem trama policial, não tem personagem trambiqueiro que tem que salvar seus familiares ou conhecidos. Tem o John, que apesar de não ser exatamente um santo, é um personagem que, como nós já sabemos o que ele faz e já aceitamos isso, ficamos do lado dele quando ele é enganado e decide fatiar quem o enganou. Mas mesmo com uma história interessante, tem a sua parcela mais chatinha também, afinal o filme tem quase 2 horas.
Podia ter menos, né? Pra não ficar tão cansativo. Ele cansa em algumas cenas. De personagem, tirando os que nós já conhecemos, nenhum tem de fato nosso apreço por sua vida. Nós vemos as armadilhas e queremos mesmo é que elas funcionem, para nós vermos o que é que os roteiristas têm na manga para massacrar essas pessoas. E falando das armadilhas, todas aqui estão ótimas. Nos efeitos de gore, elas são sangrentas e brutais, mas nos conceitos de algumas, elas são meio exageradas. Tipo, sério, arrancar um pedaço do cérebro ou enfiar um tubo na perna para arrancar a medula para pesar numa balança é um pouco exagerado, né? E temos que falar sobre o peso que o John coloca nas ações das pessoas, né? Tipo, a mulher que arquitetou tudo, planejou, enganou, olhou para várias pessoas diferentes e prometeu a salvação, teve uma armadilha onde o gás ia matar ela? Só isso? Mas a enfermeira que participou teve que arrancar sua perna pouco a pouco com um fio e depois enfiar um tubo no meio dela numa dor tenebrosa para conseguir se salvar? Poxa, pesos e pesos, né, John? Ah, e tem uma armadilha que eu não citei porque foi somente um pensamento que o John teve, que era basicamente um ladrão que queria roubar um paciente que estava desacordado no hospital, que o John imaginou prendê-lo numa armadilha onde ele teria que quebrar seus 5 dedos a tempo ou teria seus olhos sugados por um tubo, onde o cara morre no pensamento. Mas essa armadilha não aconteceu, então meio que não conta. Por sinal, é a armadilha do pôster do filme. Bom, no mais, eu acho que é isso. Eu gostei desse filme. Eu acho que depois do primeiro e do segundo, esse é o meu filme preferido da franquia. É um bom filme com boas armadilhas e apesar de elogiado, não foi confirmado nos Jogos Mortais 11. Mas creio que vai acontecer sim, viu? Vamos ver como é que vai ficar esse futuro da franquia nos próximos anos. Bom, pessoal, mas e aí, vocês gostam desse filme? Já assistiram ele? Gostam da franquia? Digam aí quais são os seus preferidos, tudo bem? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigado pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!